Fala galera, pregação então hoje é? Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, amém? Não sai daí, por favor, curte aí com a gente, tá bom? Jesus, Tu és maravilhoso, santo, querido e poderoso. Toda honra e toda glória é para Ti, é dado a Ti. Obrigado, Pai, pois o Senhor venceu todas as coisas. O Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu a morte. E o Senhor deixou, Pai, por herança uma nova aliança, Pai. Amém. Obrigado, Jesus, por este momento, por esta oportunidade de estarmos em Sua presença, Pai. Amém. Podendo falar de Ti, podendo falar do Teu amor e do Teu Evangelho, que é lindo e maravilhoso. Obrigado, Jesus. Eu Te amo, Jesus, muito. Amém. Amém, Jesus. Que a Tua palavra toque aos corações. Amém, Jesus. Vamos lá, né? Foi para a liberdade. Eu fiquei com essa palavra no meu coração desde a última live que nós fizemos. Sobre sermos livres, não sermos aprisionados e presos a nada quando conhecemos a Cristo, quando entendemos que foi para isso que Ele nos chamou. E aí eu quis trazer um pouquinho, né, sobre isso, porque às vezes as pessoas falam assim, então agora eu sou livre. Eu sou livre, eu posso fazer tudo, sabe? Uma vez salvo, sempre salvo. Eu posso fazer o que eu quiser, mas é uma coisa diferente, sabe? É uma liberdade diferente. É uma liberdade de um livre-arbítrio, de poder escolher se eu quero ou não. E o Espírito Santo que está em mim me guia se aquilo é ou não. Entende? É uma coisa muito mais profunda do que você falar, do que simplesmente orar pedindo perdão pelos seus pecados. É uma coisa muito mais profunda porque ela vem de dentro para fora, sabe? Ela não é uma coisa, não, eu não posso fazer porque a Bíblia não permite. Eu não posso falar porque a Bíblia não permite. Não, não é a Bíblia que não permite. Eu não posso porque eu sou livre. Eu não quero fazer. Não é que eu não posso, eu não quero fazer, eu não preciso fazer. Uma vez o pastor Júnior falou assim que quando ele estava na faculdade, né? Conta aquela história Qual delas? dos caras que te zoavam. Ah, sim. Isso daí começou a zoeira, né? E aquela coisa, né, de santinho, não bebe, não fuma, não faz nada, né? Vocês entenderam? E começou uma zoeira e aí eu olhei e falei assim, cara, é uma coisa muito simples. Eu, pra ser como vocês, eu preciso de 5 minutos. 5 minutos eu sou como todos vocês. Mas o mundo ser como eu, nessa minha opção, nunca mais, né? Mas, logicamente, a gente vai respeitar as palavras que foram utilizadas, né? Claro. Lógico, porque esse vídeo é atemporal, não vai ser só agora que está sendo passado, ele vai continuar. Mas a palavra foi essa, eu preciso de 5 minutos e olha lá! Né? Porque muitas vezes não é apenas né? Mas eu falei, e essa é a verdade, para ser igual aos outros é muito fácil, apenas 5 minutos, uma decisão errada é uma opção, né? Era então, essa? Sabe por quê? Porque o que eu quis trazer com isso é o ser escravo de pessoas, o ser escravo de opinião, o ser escravo de atitudes. Eu tenho que fazer porque tal pessoa faz, eu tenho que ser porque tal pessoa sabe? Eu tenho que beber porque todo mundo bebe, então eu vou beber. Não, é diferente, é você poder dizer não, porque você é livre. Eu sou livre para dizer não e para dizer sim quando eu quero. Porque Jesus me permitiu isso. E Jesus me permitiu isso em tudo que me cerca. Sabe? Jesus me permitiu isso em tudo o que eu tenho, que Ele colocou para mim e me ofereceu. Eu vou trazer para vocês só o versículo que eu separei. Se você quiser. Fala assim, Gálatas 5:1. A liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Novamente? Novamente. Por quê?
Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ah, que louco. Cristo não te libertou para te manter escravo dele. Jesus não te libertou, porque como a gente falou uma vez aqui na pregação, na live, Jesus, quando ele nos comprou com o sangue dele, ele poderia nos submeter ao jugo da escravidão. Nós éramos escravos. Sabe, assim como Ruth, quando o Ruth e a Nora, Noemi, sabe? Assim como elas, de repente, poderiam ter sido submetidas ao jugo da escravidão da sogra. Por ter sido comprada. Por ter sido comprada, porque elas foram compradas pelos filhos. Todo mundo, sabe? A história de Ruth, sabe? A Ruth era nora de Noemi, e aí os filhos morrem. E aí Noemi fala assim pra Ruth, ó, você e Orfa, né? Vocês volta pra casa de vocês, eu dou a liberdade pra vocês. Vocês voltem pra lá. Mas elas, como foram compradas por um dote, elas poderiam, Noemi poderia submeter ela ao jugo de escravidão. Você é minha escrava agora. Você não vai se casar, você não vai ser nada. Você é minha escrava. Mas ela falou, não, você pode ir. E Jesus nos chamou para isso. Jesus nos chamou para sermos livres. Porque a palavra de Deus fala, vinde a mim, você que está cansado e oprimido. Oprimido do quê? Cansado do quê? Oprimido de coisas que as pessoas colocam sobre você, de títulos que as pessoas querem colocar sobre você, de julgamentos que você ou aquelas pessoas que estão ao seu redor fazem sobre você. E quando você olha e fala assim, eu sou livre para falar não e eu sou livre para falar sim, isso é muito libertador realmente, como a palavra de Deus fala, sabe? E as pessoas falam assim, porque agora aceitou Jesus e agora tá dentro de uma caixinha fechado que não tem opinião, que não tem, sabe? Mas como eu ouvi um pastor falar, essa caixinha, a gente abre ela, sai de dentro, porque essa caixa, ela se chama religiosidade, ela não se chama Cristo. Ela se chama religiosidade, então você sai de dentro dessa caixa, porque Cristo não te chamou para ser religioso. Jesus te chamou para ser livre. Jesus te chamou para ser como ele. Jesus não era religioso. Jesus, pelo contrário, ele repreendia aqueles que queriam colocar as pessoas dentro da caixa da religião. Pega essa caixa, sobe em cima e fala do amor de Jesus. Sabe? Sobe em cima dela, sobe em cima da religiosidade, fala e prega o que o Evangelho das Boas Novas diz. Jesus deixou Mateus, Marcos, Lucas, João e ainda um pouco de Atos, que tem a aparição dele ali, para que nós falemos. Tá, a pessoa fala assim, mas eu quero saber de quando Jesus estava aqui na Terra. Não, então quando Jesus estava aqui, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João, e um pouco de Atos. Eu falo para você, mas Jesus deixou toda a Bíblia, sem religiosidade, sem máscara, sabe? As pessoas acham que viver com Cristo é ser escravo. Você é crente agora, então você não pode. Você é crentinho? Na verdade, eu posso mais que você agora. Não, é isso que a gente ouve, né? É isso que as pessoas... A palavra certa é essa. Hoje eu posso mais que você. É isso que as pessoas jogam sobre as pessoas que servem a Jesus, sabe? Mas nós servimos a Jesus como filhos e não como escravos, sabe? Isso. Nós servimos a Ele como filhos, assim como os meus filhos servem a nós como filhos e por amor. Amém. Nós servimos Jesus por amor, porque é o que nós continuamente vamos falar, o amor dele. Quando nós olhamos para o amor dele nos constrange, sabe? Não nos constrange de vontade de fugir como Adão e Eva, porque o amor de Deus para Adão e Eva constrangeu eles, porque eles tinham errado e não sabiam o amor de Deus para ele. Então eles temeram, porque eles tinham algo a esconder. Mas o temor a Deus é eu não ter nada que esconder dele. E eu poder conversar com ele cara a cara. E eu poder estar com ele, sabe? E falar, eu fiz, eu falei, eu errei, mas eu sei, sabe? E eu não quero. É assim o amor de Cristo,
sabe? O amor, a liberdade que Cristo, sabe, ela nos chamou é é a coisa mais aventurosa que vocês podem trilhar, sabe? Porque o amor de Cristo e a liberdade de Cristo para nós, ela nos permite, sabe o que eu anotei aqui, tá? O que em Jesus você descobre que não deixamos de comer o fruto do bem e do mal, porque é proibido, mas simplesmente porque não admitimos ser escravizados novamente. Ó. Em Jesus, sabe? Em Jesus, você pode, sabe? Você, como aqui tá falando, sabe? Você escolhe comer ou não. Você escolhe. Mas por quê? Você diz não porque você não aceita ser escravizado novamente. Sabe aquela coisa assim, como a Bíblia mesmo diz, que não devamos nada a ninguém a não ser o amor? Por quê? As pessoas às vezes nos escravizam, as pessoas às vezes escravizam outras com favores, Sim. não é? Ah, eu fiz aquilo pra você, você não vai fazer isso pra mim? A própria Bíblia fala, né? Se não me engano, em Provérbios, né? Fala que você não pode contar os seus segredos, porque assim que você revelar os seus segredos, a sua vida está na mão daquela pessoa, né? E o próprio Deuteronômio e Levíticos e Números fala, né? Não deveis nada a ninguém, né? Exatamente. Não é para você ser devedor, é melhor você dar do que ficar devendo, né? Isso eu tô falando na parte das leis. E esse versículo que você tá falando já é Novo Testamento, né? Não deveis nada a ninguém a não ser o amor. E aí, ó, aqui em Gálatas 5 ainda, continuando, fala assim, ó: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Isso. Sabe, uma coisa que eu comecei a pensar no amor de Cristo, no amor de Pedro para Jesus. A gente gosta muito de falar dele, né? Mas no amor de Pedro para Jesus, sabe o que aconteceu? Pedro, ele queria tanto demonstrar o amor dele por Jesus em ato, em força, em palavra, em proteção. E aí Jesus chega para ele lá na praia e fala: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Mas sabe o que Jesus queria dizer com isso? Se tu me amas, ame elas. Isso. E assim você vai demonstrar o amor que você quer. Proteja elas como você queria me proteger, sabe? Cuide delas como você queria cuidar de mim. Revista elas como você queria fazer comigo. E assim você vai estar me amando. E não esqueça, guarde a faca. Exatamente. Entendeu? Sabe? Guarda. Porque a única coisa que nos edifica, a única coisa que nos fortalece é a palavra. Uma coisa que a gente aprendeu muito, que não adianta as pessoas ficarem batendo na mesma tecla contra o pecado. Não adianta eu falar que o que eu taxar aqui para vocês o que é pecado. Se o Espírito Santo que está em você, que está em mim, não nos convencer de que aquilo é pecado, sabe? Os meus filhos, eles só vão saber o que é certo e o que é errado quando eu ensinar para eles que aquilo é certo e errado e demonstrar aquilo. Sim. Porque senão eles vão ficar assim: ah, mas por que é errado? Ah, mas por que eu não posso? Tem que falar o porquê. Ah, mas por que machuca? Ah, mas entende? Assim é com Jesus. Isso é convencimento do Espírito Santo em nós, o convencimento. Só pegando um gancho, hoje aconteceu isso, é bem legal. Meu filho mais novo, Samuel, ele estava andando de bicicleta no meio do café, né? E a gente foi dar uma volta, né? E tinha café, né? No terreirão. E não sei se todo mundo conhece, mas o café, eles fazem umas ondinhas, porque é onde você passa, né? Mexe o café. E mexe o café. Então ele fica com umas ondinhas. O meu filho, ele veio andando certinho no meio daquilo ali. E eu falei pra ele, falei assim: permanece no meio, não passa pro outro lado, porque você vai cair. Ele olhou pra mim e passou. O que aconteceu? Ele caiu e eu fiquei olhando pro rostinho dele, né? Primeiro perguntei se machucou, lógico, né? E aí ele falou assim: nossa, pai, eu caí. Aí eu falei: eu já havia dito que você ia cair, mas você quis testar. Esse é o maior problema, sabe?
As pessoas, às vezes, por causa dessa parte de pecado, elas falam, não é bem isso, entendeu? Acaba sendo infantil, né? Mas aí você ainda tá passando por isso, aceita, vai de boa, entendeu? Percebe o que Deus ele tá falando no seu coração. Sabe o que vai acontecer? A próxima vez que ele for andar de bicicleta, ele não vai passar de uma ruinha para outra, sabe? Aí você fala assim, pastor, então para mim entender sobre o pecado, eu preciso cair. Vai. Aí já vai de você, sabe? Porque eu como pastor, nós como pastores, não tá na nossa mão falar isso. Olha aqui que lindo que Jesus ele fala aqui em João 8. Vou ler o 31 para vocês verem. Olha que lindo. Jesus fala assim, ó. Primeiro, Jesus ele tá falando o seguinte, assim, ele fala assim que o pai não deixa ele. Por que o pai não deixa ele? Porque ele faz coisas que agradam ao pai. Olha que lindo, tá? Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que ele fala isso. 31 ele fala assim, ó. Fica esperto aqui. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Então ele dizia para aqueles que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Sabe? As pessoas elas colocam esse versículo, conhecereis a verdade vos libertará. Só que elas não olham o versículo anterior que não tem ponto e não tem vírgula. É uma continuação. Jesus está falando assim, ó. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, vírgula, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que lindo. Cara, mudou totalmente o versículo. Assim, logicamente, eu não estou querendo ser herege nem nada disso, tá? A pessoa já vai querer bater aqui no pastor. Não estou mudando. Só estou lendo porque isso é uma carta, tá? Isso aqui é uma coisa que está escrito por inteiro, tá? Foi a Sociedade Bíblica ou alguma outra pessoa que colocou capítulos, versículos para poder ficar mais fácil de interpretar, tá bom? Mas isso é uma coisa contínua. Quer que leia de novo? Vou de novo. Se vós permanecerdes na minha palavra, vírgula, verdadeiramente, vírgula, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Tá? Entendamos também essa parte que Jesus está falando antes da nova aliança. Tá bom, irmãos? Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui já entra aquilo que ficou para nós, sabe? A nova aliança entra nesse momento aqui, ó. Se, pois, o filho vos libertar. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que aconteceu com Jesus? Libertou. Ele me libertou, sabe? A cruz está vazia, mas lá está uma nota bem grande assim, com tudo pago. E ainda mais que pago, ele se colocou como o quê? Como penhor. Ele se colocou como penhor da minha e da sua vida. Além de pagar, ele ainda penhorou. Sabe o que é isso, cara? Você tem noção do que é isso? Sabe? E aí ele ainda fala assim, ó, se o filho vos libertar, cara, ele te libertou. Ele te libertou. Verdadeiramente sereis livres. Você é livre em Jesus. Sabe? Você é livre. Jesus venceu. Jesus venceu. E você é mais que vencedor. Tá? Toda honra, toda glória seja dada a Ele sempre. Mas Ele te coloca por cabeça. Sabe? Ele fala que Ele é santo. Ele é luz. Só que Ele fala que eu e você somos separados. E aquele que é separado é santo. Olha que lindo. Tá? É isso que acontece. Sabe? A gente tem que pegar a palavra de Deus e ver. Mano, achei lindo esse versículo agora que eu li ele por inteiro. Tirei o número. Adoro ler a Bíblia tirando... Adoro tirar os números da Bíblia para um melhor entendimento. Tá? Muitas vezes eu não sei nem onde está escrito. Porque eu leio como um livro, assim, ó, sabe? Eu vou seguindo. Cara, que delícia. Que delícia. Como é bom. Amém. Você abriu Romanos? E é tão simples, né?
Porque aqui, conhecereis a verdade. Se você conhecer Jesus, ele vai te libertar. E aí em Romanos fala assim, ó, Romanos 6:18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade. Ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Olha isso. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Olha isso. Olha isso, que coisa mais gostosa. Olha isso, que coisa mais poderosa. Ele começa falando assim, ó, em termos humanos, se vocês ofereceram os seus membros para a escravidão no pecado, agora ofereçam eles para a santidade. E aí Paulo termina assim, ó, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Sabe por quê? Que nós colhemos... Que fim, né? Tipo... Sabe, você ainda colhe um fruto, que é a santidade, e ainda tem o fim da vida eterna. Porque a continuação é, pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Nosso Senhor, nosso. Sabe uma coisa que me veio no meu coração essa semana? E eu até anotei no meu caderno? Nós fomos feitos, quando Deus disse haja luz, e ele disse para a terra, terra, que você produz os animais, água, que você produz os animais. E o que ele colocou em nós? O fôlego de vida dele. Ele colocou o fôlego de vida. O façamos. E o que nós temos que fazer? A terra produziu frutos e animais. A água produziu os animais. E nós, frutos do Espírito Santo, que foi o que foi colocado dentro de nós. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito Santo. Quando eu produzo o fruto do Espírito Santo, eu estou cumprindo com o que foi delegado sobre mim lá em Gênesis. Quando Deus soprou o fôlego de vida. E depois ainda Jesus veio e soprou o Espírito de vida. Sabe? Porque o fôlego é o viver. Mas o Espírito de vida é sermos livres. Para podermos dizer sim e dizer não. Amém? Aqui em 1 Coríntios 7:22 fala assim: porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E, da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo, é de Cristo. Não é um pleonasmo. Tá? Não é um pleonasmo. Ó, vamos lá de novo. Vou ler mais uma vez. Eu gosto de falar mais de uma vez, porque a primeira fica meio sopetão. A segunda você passa a entender. Olha lá. Ó. Porque o que é chamado... Aí tá diferente? Quer ler aí na NVI? Você que sabe. Pode ler. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Aqui tá, foste comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Eu acho que não tem mais o que falar, né? Já deu, né? Sabe? Que a gente possa compreender. Como as crianças fazem, né? Que a gente possa compreender isso, sabe? Que a graça, a palavra de Deus aqui em Gálatas fala que não deis lugar ao pecado. A graça não é liberdade para pecar. As pessoas confundem sabe? liberdade a nova com aliança, libertinagem, ela né? não é a liberdade para pecar. Pelo contrário, ela é uma liberdade para dizer não. Ela é uma liberdade para você olhar e falar, eu sei que isso não é certo e que isso não agrada o Espírito que habita em mim.
sabe? Eu sei que isso não convém com o espírito de santidade que está me moldando dentro de mim. Sabe? Ah, não, sou santinho agora, então? Não, é diferente. É diferente. Ou aquela coisa, a pessoa fala assim, ah, então agora eu posso pecar? Não, na verdade você sempre pôde. É o que a gente falou. É opção. É agora você poder dizer sim ou não se vai comer o fruto do bem e do mal. Sabe? Porque você não aceita mais ser escravizado. Sabe? É o pecado que te governa. É isso que a gente gosta de falar. Se eu peco, é o pecado que me governa. Agora, se eu não peco, quem me governa é Cristo. Porque eu sou o templo do Espírito Santo. É quem te governa. É quem me governa. Quando então eu posso pecar? Então, filha ou filho, você nunca foi livre. Entendeu. Não, você não, né? E nunca foi livre, nunca entendeu. Sabe? Porque Jesus é liberdade. Jesus é ser livre. É as pessoas olharem e falarem, essa pessoa é livre. Essa pessoa não tem condenação. Sabe? Não tem o que te acuse. Não tem quem te acuse. Por quê? Porque Ele te libertou. Amém. Sabe? É isso. A palavra de Deus fala que nenhuma língua intentará acusação contra você, porque é Deus quem nos justifica. Então Ele já nos justificou. Amém? Beijo, pessoal. Ó. Espero que vocês tenham compreendido. Se quiserem, procura lá, ó. Foi para a liberdade, pega alguns versículos, estuda, sabe? E o Espírito Santo, ele vai, com certeza, te guiar e te convencer. Tchau. Tchau, pessoal. Um beijo, pessoal. Até amanhã. Beijo, galera. Tchau. Amo Obrigada vocês. por vocês Obrigado. terem ficado. Valeu pra quem fez sala de vídeo aí ou jogou aí no Insta. Valeu. Deixe seu like, se inscreve no canal. Daqui a pouco tá no YouTube, tá bom? YouTube, tá bom? Um beijo. Amamos vocês. Vou fazer essa criança dormir aqui que tá morrendo de sono. Beijo, galera. Tchau, Com Deus. pessoal.